Muito bem, vamos trazer um assunto importante também para que você fique antenado, para você também colocar a sua cartelinha em dia, sua carteira de vacinação em dia, sua e dos seus filhões também. Doutora Luciana Pacheco, primeiro um prazer tê-la conosco aqui, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos falar mais uma vez das vacinas, mais uma vez a ciência já comprovou de que as vacinas realmente salvam vidas e nos protegem de uma situação mais difícil e mais complicada, não é isso, doutora? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É isso, Wilson. As vacinas, elas são consideradas uma das principais estratégias no mundo inteiro para fortalecer a saúde da população. Porque doenças como varíola, por exemplo, ela foi erradicada do mundo pela vacinação. A poliomielite, né, que é a doença que causa a paralisia infantil, no nosso país ela também foi erradicada. Controle do sarampo, controle do tétano, da difteria, doenças graves que foram controladas, que causavam muita morte, né, na população, principalmente na faixa etária infantil, foram controladas definitivamente pela vacinação. E com a Covid não é diferente. Quando a gente vê os números de casos de morte no início da pandemia e quando a gente vê depois que a vacinação começou, é muito menor. Os números caíram, despencaram de intensidade, né, de número com a vacinação, mesmo com essa cepa Ômicron, nessa variante que foi a que causou o maior número de casos durante a pandemia toda, não houve uma correlação do número de mortes. A gente teve o maior número de casos no mundo todo de Covid pela Ômicron e não teve o maior número de casos e não teve o maior número de mortes proporcional. E isso foi devido realmente à vacinação. Então, a vacina protege, mas, como todo medicamento, qualquer procedimento médico, qualquer procedimento da assistência à saúde, pode causar evento, tem risco. A gente vai coletar um sangue, naquele momento a agulha ali pode extravasar, às vezes a pessoa não tem uma veia boa, né, vamos dizer assim, para que todo mundo entenda, e ali extravasa naquele momento, aquilo é um evento do procedimento. Vai fazer uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia simples, pode ter uma infecção secundária aquilo ali. Vai tomar um medicamento, uma novalgina, pode ter reação à novalgina. E com a vacina não é diferente. Qualquer vacina, assim como esses outros medicamentos e procedimentos, como eu falei, pode causar uma reação. Mas quando a gente faz aqui tem uma mariposinha aqui me perturbando. Quando a gente faz o custo-benefício da vacinação, ela é muito maior do que o risco. Perfeito, muito bem. A mariposa quer também ficar sabendo sobre tudo, viu? Muito é uma arapuá. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer as perguntas dos nossos telespectadores. Quero também participar desse bate-papo legal com a doutora Luciana Pacheco. A primeira pergunta, doutora Luciana, quem faz é a Isa Azevedo. E ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, tomei a vacina da Pfizer e fiquei com sequelas. Quem pode ser responsabilizado? Isa, o Programa Nacional de Imunização é o programa que é responsável pela imunização no Brasil todo, é um programa do Ministério da Saúde. Todo evento relacionado à vacinação acontece, investigado por esse programa, junto com a Anvisa, que é a Agência Nacional de Imunização. Então, quando o profissional de saúde identifica um evento adverso, então você toma a vacina e aí tem um evento, uma sequela, como você está dizendo, e aí procura um profissional de saúde, o profissional de saúde acha que aquilo ali pode ser pela vacina, porque existem várias outras razões para que a pessoa tenha um evento, não necessariamente é causado pela vacina, então é preciso haver um estudo para isso. E aí, esse profissional de saúde, ele classifica de acordo com a gravidade, ele introduz esse evento, insere numa plataforma do Ministério da Saúde, que é Notifica SUS, a partir dessa notificação, então, o PNI, junto com a Anvisa, estudam aquele caso, entram em contato com a Secretaria de Saúde, do estadual, municipal, onde aconteceu esse evento, e acompanha esse evento até o final, para de fato ver se ele teve relação com a vacina. Vários estudos ocorreram no mundo todo com relação às vacinas da Covid, e não foi só Pfizer, né? Foi Pfizer, Coronavac, AstraZeneca,
outras, e todas elas sofreram esse mesmo processo de acompanhamento, de investigação. Então, o PNI é o órgão responsável que faz todo esse acompanhamento junto com as secretarias de saúde. Se houve esse caso, é importante que o seu médico, o médico que notificou isso como a causa da vacina, essa sequela que você diz, você não fala qual é, então não posso dizer qual é aqui, mas assim, teve uma sequela, é preciso que seja notificado para ser acompanhado, investigado e realmente aí as ações serem tomadas. Perfeito, muito bem. O PNI, que é o Plano Nacional de imunização, que é muito importante. Procurar também o seu médico para tentar entender e saber se realmente tem a ver com a vacina ou se é outra coisa também, né, doutora? Muito bem, vamos lá. Exatamente. Isso, vamos lá. Vamos para a segunda pergunta de quem está participando hoje conosco com a doutora Luciana Pacheco, que a segunda pergunta de hoje é Maria de Lourdes que faz para a senhora, doutora. Ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, quais os efeitos colaterais de curto e longo prazo? Ô, Maria de Lourdes, né? Isso. Maria de Lourdes, os eventos, eles não são classificados assim, de curto e longo prazo. Eles são classificados como graves e não graves e ainda erros de vacinação. Então, graves, quando a pessoa precisa ser internada, tem um risco de morte por aquele evento, né? Então, a pessoa faz desmaia no momento da vacinação, cai a sua pressão, tem um choque. Então, são eventos graves que precisam ser investigados. Porque a pessoa também, às vezes, desmaia porque está com medo de tomar a vacina. Isso pode acontecer. Então, precisa investigar. Os não graves, aí eles podem ser leves, podem ser moderados, e geralmente eles são muito transitórios. Aí, 48 horas, a pessoa já está sem aqueles sintomas que geralmente têm relação com o local da aplicação. Então, é dor, ardor naquele local, às vezes coceira, às vezes aparece uma vermelhidão. Então, pode ter também dor no corpo, pode ter dor de cabeça, porque o que é a vacinação? É um pouquinho da doença que é colocado na pessoa para que o nosso organismo desenvolva a proteção contra aquele para o futuro. Então, é mais ou menos esse o sentido da vacinação, para que o nosso organismo se fortaleça, para que num próximo episódio eu possa ficar com o sistema meu mais fortalecido para me proteger, né, para o meu organismo brigar contra aquele vírus ou bactéria que está sendo introduzido no meu organismo através de alguém com quem eu peguei. Então, é assim que funciona a vacina e por isso mesmo a gente tem esses eventos adversos. Porque quando a gente tem uma doença, a gente tem febre, tem dor no corpo. Quando a gente tem a vacina, se eu coloquei ali um pouquinho da doença, e aí a tecnologia da vacina vai mudar a característica ali, eu vou colocar aquilo ali muito atenuado, muito brando. É só para que o organismo saiba que está sendo introduzido um objeto, vamos dizer assim, que a gente não sabe, e a partir dali, então, ele vai se defender. Chama os soldados do organismo, da imunidade, para se defender contra aquele intruso que está sendo introduzido. É assim que Perfeito. Funciona a vacina. Muito bem. Por isso, para a gente ficar protegido, caso a gente tenha contato com esse vírus, o corpo já conhece, já sabe como pode se defender. Muito bem. 13h18, vamos fazer o seguinte, vamos para a terceira e última pergunta de hoje, doutora. Vamos ver quem faz a terceira e última pergunta de hoje. É o João Carlos. E ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, existe algum perigo na dose de reforço do reforço? João, como eu falei, toda vacina, independente de primeira dose, segunda dose, terceira, quantas forem, ela pode causar algum evento. Isso não, a gente sabe, eu não posso dizer aqui a vocês que a vacina não vai causar nada, que eu estaria mentindo, né? E não é esse aqui o meu objetivo. Então, qualquer dose, desde a primeira até a segunda, terceira, quarta dose. No caso da Covid, por exemplo, existe um evento que chamou muita atenção, que é a miocardite. Então, a miocardite, ela geralmente acontece, desculpe que esse mosquitinho aqui continua me perturbando. Esse evento, quando ele acontece, em torno aí, a partir do 7º dia após a pessoa tomar a vacina. Talvez por isso a pessoa da pergunta anterior me perguntou sobre o quanto tempo depois, né? Porque a miocardite, ela pode acontecer aí em torno do 7º dia após a aplicação da vacina. Aconteceu mais com a segunda dose, aconteceu mais em adolescentes e em jovens. E a maioria deles, isso foi feito um estudo muito grande na França,
completamente recuperável. Claro que a pessoa precisa ficar fazendo acompanhamento médico e é uma inflamação do miocárdio, né, do músculo do coração, e que no Brasil não houve mortes por causa dele relacionada à vacina. Houve mortes por causa da miocardite relacionada à Covid, porque a própria Covid pode causar trombose, pode causar acidente vascular cerebral, pode causar miocardite, pericardite. Então, às vezes, a gente atribui a vacina, mas se esquece que teve a doença. E aí causa toda essa confusão que a gente viu. E ainda vê, né, Wilson? Infelizmente, as pessoas ainda têm muito medo de se vacinarem, tanto é a baixa procura das vacinas, assim, ainda que a gente deveria atingir aí uns 80%, 90% de vacinados, e a gente não atinge. E isso puxou a reboque outras vacinas, que a gente já estava acostumado a usar aqui no nosso país, e por causa disso as pessoas começaram, por conta de tantas invenções e falta de informação, as pessoas não têm culpa, elas não foram informadas de forma adequada, pelos meus colegas, pelo governo. Então criou-se esse clima aí de contra e a favor, sem evidências, né, realmente científicas do que estava acontecendo. Perfeito. Então, vacina pode causar evento adverso? Pode, com qualquer dose, mas o custo-benefício é muito maior. Veja, a gente pode ter miocardite em cada 10 mil doses aplicadas, e aí a gente pode ter 8 a 10 casos de miocardite quando a pessoa tem Covid, a doença mesmo. Então, é uma diferença muito grande e isso fala muito mais a favor da vacinação. Perfeito, doutora. Como sempre, uma aula explicando todos os detalhes para que a gente continue se protegendo e confiando na ciência. E a prova está aí. Voltamos à normalidade graças às vacinas, graças à ciência. Doutora Luciana Pacheco, mais uma vez, boa tarde. Obrigado. Boa semana, com muita saúde, muita paz. E até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Uma boa semana para todos. Amém. Para todos nós, com muita saúde. Doutora Luciana Pacheco, prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Muito bem.